Todo mundo tem algum parente, algum tio, alguma tia que em algum momento já falou que tinha artrose. Mas afinal, o que é a artrose? A artrose é um processo de degeneração de uma determinada articulação. O grande problema é que nas articulações de carga, como por exemplo o joelho, a gente acaba acumulando uma sobrecarga em cima dessas articulações ao longo de toda a vida, junto com o aumento de peso, junto com o sedentarismo, que vai fazendo com que essa articulação seja cada vez mais degradada. A artrose é a degeneração da capa que envolve o osso de uma determinada articulação. É aquilo que permite o movimento perfeito. Isso a gente chama de cartilagem. Então a degeneração da cartilagem, junto com as estruturas que estão ao redor, vão tornando a função dessa articulação cada vez mais acometida. Eu sempre faço uma comparação. É como se uma articulação perfeita fosse uma bola de sinuca, lisa, brilhante, sem nenhum tipo de deformidade. Artrose é quando essa bola de sinuca começa a se transformar numa bola de tênis, rugosa, esfiapada. Todo mundo vai ter artrose em um determinado momento da vida. A gente precisa aprender a não deixar com que essa artrose, essa degeneração evolua, piore, se torne incapacitante e até a conviver com ela, realizando atividade física, a prática esportiva preferida. Quem tem artrose? Só o paciente idoso tem artrose? Não, infelizmente não, porque a artrose não tem cura. Esse processo degenerativo, uma vez instaurado, ele não vai conseguir fazer com que as estruturas voltem ao seu estado normal. Crianças, pacientes jovens que tiveram fraturas, tiveram sequelas de lesões mais graves, processos infecciosos, também podem evoluir com uma degeneração da articulação. Mas via de regra, o paciente clássico que tem artrose de todo o compartimento de uma determinada articulação, principalmente as articulações de carga, são os pacientes idosos e na maioria do sexo feminino. O tratamento da artrose, ele é multimodal. Não existe um remédio que vai resolver esse problema. Assim como não só fazer uma cirurgia vai resolver um determinado problema. Eu costumo dizer que para você tratar uma artrose num estágio mais inicial, ou seja, quando a articulação ainda está funcionando, eu sempre costumo dizer que é quando a chave ainda encaixa na fechadura, você pode tentar trabalhar o seu peso, você pode tentar trabalhar o fortalecimento da tua musculatura. Tudo isso vai ajudar com que as estruturas internas que estão começando a ficar frágeis e menos capazes de exercer suas funções, dividam a responsabilidade. É como se o músculo que está ao redor do teu joelho fizesse um papel de protetor junto com as estruturas que já estão mais incapacitadas. Perder peso é fundamental. Se eu tenho menos peso no nosso corpo, eu tenho menos peso atuando em cima do joelho. Eu tenho menos sobrecarga. Fortalecer a musculatura é fundamental. Fazer atividade física vai ajudar com que esse músculo mais desenvolvido proteja as estruturas internas do joelho. Mas você tem que tomar cuidado. Fortalecer não significa sair correndo. Se eu tenho uma artrose avançada e eu começo a praticar corrida, eu vou estar jogando muito impacto em cima do joelho. Por que não fazer, por exemplo, uma hidroginástica? Uma atividade que, em tese, não tem tanto o efeito do peso do corpo em cima do joelho. Então é importante a gente encontrar também as atividades que vão estimular essa musculatura, mas vão proteger as estruturas internas. Hoje, dependendo do estágio da artrose, a gente tem medicações que a gente coloca dentro do joelho que também ajudam bastante. São os ácidos hialurônicos. Esse tipo de infiltração, ele vai literalmente trocar o óleo do motor, vai lubrificar o teu joelho. E eu brinco que é como se fosse uma operação tapa-buraco. Esse gel, de certa maneira, ele vai criar uma películazinha protegendo aquela cartilagem doente. Vai curar a artrose? Não vai. Mas uma vez ele lá dentro, ele vai estar protegendo, ele vai criar um ambiente mais saudável para que o seu joelho funcione. Ah, mas o meu médico disse que daqui 6 meses, 1 ano eu tenho que fazer o ácido hialurônico de novo. Faça! Quando você tem pressão alta, você não toma remédio todo dia para o resto da vida? Qual o problema de fazer uma medicação no joelho de repente uma vez a cada ano? Se vai ajudar você ter uma rotina de vida mais funcional, mais agradável, mais ativa, por que não? Mas nem sempre só as modalidades não cirúrgicas são suficientes. Às vezes, as estruturas internas do joelho já estão machucadas num nível que eu costumo dizer que a chave não encaixa mais na fechadura.
Não adianta eu colocar um WD-40 na dobradiça se a dobradiça está entortada. Eu posso pôr o quanto for de lubrificante que vai continuar não abrindo a porta. Esse é o conceito que explica o momento que a gente precisa pensar num procedimento cirúrgico mais agressivo. A única forma que a gente vai eliminar e tratar toda essa artrose é através de uma cirurgia de substituição chamada artroplastia total do joelho, que é a famosa prótese do joelho. A prótese é uma cirurgia grande, é uma cirurgia que é um pouco dolorosa no começo, mas que no médio a longo prazo vai permitir que você tenha um joelho funcional sem a dor gerada pelo processo degenerativo ou artrose. Uma vez então que essa sua articulação não é mais capaz de funcionar, chega o momento que a gente precisa indicar a cirurgia de prótese de joelho. Existe ainda uma situação em que cabe fazer uma artroscopia do joelho. Às vezes, a parte da cartilagem, a parte do formato ósseo do seu joelho ainda não está tão ruim. Mas o processo degenerativo já destruiu, já estragou muitas das estruturas que a gente chama de partes moles. São os meniscos, os ligamentos, alguns pedacinhos de cartilagem que já estão soltos dentro do joelho. E aí nessa situação, vale a pena muitas vezes a gente fazer uma artroscopia, uma limpeza do joelho, uma retirada de todo esse tecido que já está morto, que está degenerado, que está degradado, que está mais atrapalhando do que tendo qualquer tipo de função. Quando a gente realiza uma prótese, o paciente costuma ficar uns 2 ou 3 dias internados e depois vai para casa. E o legal da cirurgia da prótese é que você sai andando. A prótese não tem nenhum tipo de impedimento de você jogar o peso do teu corpo em cima do joelho operado. Você vai conseguir fazer isso? Depende. Tem paciente que consegue, tem paciente que não consegue, porque a via é grande, os cortes são agressivos, a gente machuca o músculo e tudo isso vai ter que cicatrizar. E como uma estrutura que está em processo de cicatrização, isso gera um pouquinho de incômodo, um pouquinho de dor. Então o pós-operatório de prótese é um pós-operatório que tem que ter um pouquinho de paciência. É um primeiro mês bastante sacrificante, que junto com a fisioterapia, junto com a reabilitação, medicações, vai permitir que à medida que essas estruturas todas cicatrizem bem, você volte a ter uma vida muito próxima do normal. Gostou desse vídeo? Então curte, compartilhe. Se houver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado.